hábitos e as novas soluções. Tem me sido muito rico porque eu tenho, e aí eu estou cumprindo uma das tarefas do corregedor, eu sou um divulgador das boas práticas, e sou um questionador de algumas práticas que às vezes estão consolidadas e às vezes, ao longo do tempo, se percebe que elas merecem ser aperfeiçoadas. Daí porque eu acho que a experiência é muito positiva. Agora, vou fazer uma questão um pouco polêmica, né? Você comentou muito acerca da atividade da corregedoria. O senhor acredita que os magistrados que estejam sob suspeição por foro íntimo, eles devem comunicar isso formalmente à corregedoria? Eu acho que não. Eu, pessoalmente... Aliás, essa resolução do Conselho, ela está suspensa em decorrência de uma liminar concedida, e isso eu acho que, temos de aguardar o julgamento final, mas eu acho que, de certa forma, há uma violência à intimidade do próprio julgador. Eu sei, conversando, nós não sabemos quais os propósitos da regulamentação, mas nós, ao regulamentar, nós temos que ter muito cuidado, porque, às vezes, por causa de determinado objetivo, nós atropelamos outros valores. E com relação aos magistrados que respondem por processo administrativo, você acredita que os nomes deles têm que estar na ata de correção? Eu também acho que não. É uma coisa curiosa. Hoje se defende muito que os processos têm de ser públicos. Eu acho que os processos têm de ser públicos, mas nós temos que preservar alguns valores, porque, efetivamente, se coloca o nome de um magistrado em um processo, e um processo que não está concluído, e se divulga já nominado esse magistrado, praticamente nós criamos uma grande barreira para a sua aceitação pela sociedade. E olha que amanhã ele pode ser absolvido. Olha que a primeira condenação não significa a definitiva. Daí porque eu, quando digo que deve ser preservado, o processo pode até ser público, mas preservando, sobretudo, o nome, não se divulgando o nome do magistrado, pode relatar o fato, nós estamos, em última instância, beneficiando os próprios jurisdicionados. Qual a opinião do senhor, agora mudando um pouco de assunto, né, quanto ao processo de escolha dos ministros dos tribunais superiores, na prerrogativa do Poder Executivo? Ser contra a escolha pelo presidente da República, no nosso sistema e na nossa tradição, eu não vou me opor, não vou defender. Agora, passar pela aprovação do Senado, eu acho valiosa, desde que haja um repensar sobre a efetiva atuação do Senado. Agora, eu acho que é uma questão preliminar. Pode-se repensar, sobretudo em relação ao Supremo, nos critérios para se elaborar uma lista. Eu acho que, em relação especificamente ao Supremo Tribunal Federal, eu não acho que deva ficar exclusivamente entregue a escolha ao presidente da República sem nenhum critério pré-estabelecido. Quando se cogitam de critérios, vários critérios são levantados, há que poder-se pensar sobre isso de forma madura, de forma adulta, e eu acho que nós podemos aperfeiçoar esse sistema. E tem se comentado também agora recentemente, né, algumas pessoas defendendo o mandato para ministro do Supremo. O que o senhor pensa disso? Respeitando todos os argumentos, eu continuo a entender que me permanece injustificável. Por quê? O julgador, à medida que ele convive, que ele julga, ele se torna mais maduro, ele se torna, até me permito dizer, mais equilibrado a julgar aquilo que é submetido por força da experiência que ele vai acumulando. Então você vai me dizer assim, bom, mas acontece que não tendo um limite temporal muito de idade, não depende muito do tempo. A pessoa pode ficar muito tempo e continuar jovem e tendo respostas adequadas aos dias atuais. Por último, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação da magistratura do trabalho atualmente. Eu acho que a magistratura do trabalho, ela, como toda magistratura, ela passa por crise, logicamente. E um dos maiores fenômenos que eu vejo que gera a crise é exatamente o acesso à magistratura. Eu acho, e aí vejo, você vai fazer coincidir aquela minha reflexão. O grande desafio da magistratura, um dos grandes desafios, consiste exatamente em nós, hoje, acolhermos os novos magistrados e esses magistrados estarem adequados, se ajustarem aos desafios que a magistratura importa. Daí porque um dos grandes desafios da magistratura consiste na valorização das escolas, na nossa hipótese objetiva,
na área trabalhista, da Enamate e das escolas judiciais. E o segundo grande desafio é que eu acho que os magistrados, eles assoberbados pelo serviço, que a justiça do trabalho é extremamente desafiadora, eu entendo que os magistrados, eles deveriam ser estimulados e deveriam criar condições para que eles se sentissem motivados a continuamente se aperfeiçoarem. Não só em termos teóricos, mas em termos práticos. Aí a atuação da própria associação, da própria Anamatra, ganha relevo, porque ela, enquanto associação, ela pode ser um fator decisivo nesse aperfeiçoamento, vamos dizer assim, nesse desenvolvimento do juiz enquanto vinculado à sua atuação. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os juízes do trabalho? No final do ano, sobretudo, dizer a eles que nós podemos nos dar por satisfeitos pelo que nós fizemos. Aqui no TST temos essa certeza. E também em relação aos regionais, apesar dos percalços, eu, como corregedor, já visitei 11 tribunais regionais, de março até agora. Eu acho que os tribunais regionais, tanto no segundo grau quanto no primeiro grau, eles podem dizer que cumpriram sua missão. Agora, digo que cumpriram sua missão, o que significa, e nós constatamos isso, que nós continuamos a ter desafios. E é muito importante a gente ter desafio e ter capacidade de aceitá-los e enfrentá-los. Minha saudação é no sentido de cumprimentá-los e esperar que eles estejam sempre dispostos a evoluir, a crescer, a estar profundamente vinculados e comprometidos com a prestação jurisdicional a mais adequada, a mais séria e a mais justa. Tá certo, ministro. Muito obrigado pela entrevista para o nosso programa. Muito obrigado a você, Viviane. Foi um prazer. Participe você também da TV Anamatra. Envie sua crítica, sugestão ou elogio para o e-mail tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até nosso próximo encontro.